Amém, meus irmãos. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para estudar a palavra do nosso Deus. Esperei um frio, mas aí eu já estava de casaco, resolvi não tirar. Vamos aguentar esse calor aí. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de aprendermos juntos as Escrituras Sagradas. E uma coisa é certa, meus irmãos, a igreja ela cresce de fato quando ela se alimenta da verdade da palavra de Deus. E é isso que buscamos quando nós fazemos cultos de estudo bíblico. O crescimento da igreja através da palavra dele. E hoje nós continuamos a nossa série de exposições na primeira carta aos Tessalonicenses. Essa série que tem o título chamado Fiel. Ao longo destas cartas nós temos visto como Deus chama o seu povo a ter de fato uma vida fiel. E é como a graça de fato, como a graça de Deus sustentou aquela igreja em meio às lutas. Já disse que Paulo estava provavelmente em Corinto quando ele escreveu essa carta. A igreja de Tessalônica era uma igreja jovem. Mesmo assim, ela estava enfrentando algumas perseguições, oposição e etc. E Paulo, como eu tinha dito, já deixei claro em algumas das nossas exposições, Paulo saiu daquela cidade correndo. Não teve tempo de aprofundar, ter laços profundos com aqueles irmãos, mas mesmo assim ele amou aquela igreja, de forma que ele se preocupou muito para que aquela igreja não caísse na frieza espiritual, para que de fato aquela igreja tivesse um cuidado, tivesse um ensino correto das Escrituras Sagradas. Então o tema de hoje fala sobre santidade firme. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos estar lendo do 9 ao 13. 1 Tessalonicenses 3, do 9 ao 13. O texto diz o seguinte: Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia, oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-lo novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar na fé. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros, e por todo da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Esse texto que acabamos de ler, esse fragmento desse texto, registra praticamente uma oração sincera do apóstolo Paulo. Irmãos, aqui não é apenas uma despedida, não é apenas uma formalidade espiritual. Paulo, de fato, está orando, e é uma oração que revela o que realmente importa na nossa vida. Paulo ora pelo crescimento espiritual da igreja. Paulo começa expressando gratidão e alegria diante de Deus pela vida daqueles irmãos. E podemos ver claramente que a igreja de Tessalônica era motivo de grande alegria para o apóstolo Paulo. Ver pessoas perseverando na fé encheu o coração do apóstolo, assim como um pastor, ele sente gratidão ao ver a sua igreja crescer pelo crescimento do evangelho. Isso mostra para nós, queridos, o valor da obra de Deus na vida da igreja. Em seguida, Paulo fala sobre a sua oração constante por aqueles irmãos. Não era uma oração dia sim, dia não, mas era uma oração constante onde Paulo sempre lembrava deles. E Paulo pede que Deus permita um reencontro com aquela igreja. O desejo de Paulo era continuar fortalecendo e aperfeiçoando a fé daqueles irmãos. Isso revela para nós também um compromisso pastoral com o crescimento espiritual
daquela igreja, irmãos. Então, o apóstolo aqui também ele vai orar para que o amor daquela igreja cresça, para que o amor daquela igreja transborde e, de fato, o amor que nós recebemos de Cristo, ele não deve ser um amor pequeno. Ele não deve ser um amor limitado. Ele precisa crescer dentro da igreja e alcançar as outras pessoas. O evangelho, irmãos, atua. O amor, ele precisa multiplicar. Mas para a gente iniciar o sermão, finalizando aqui essa introdução, Paulo vai apontar para o principal objetivo da vida cristã. Qual seria o principal objetivo da nossa vida como cristão, irmãos? Paulo ora para que o coração da igreja seja fortalecido em santidade. Tudo isso tem vista à volta de Cristo. E é exatamente isso que vemos agora em nosso estudo. Vamos observar, irmãos, alguns pontos. E o primeiro ponto que a gente precisa observar nesse texto é a gratidão e a oração que Paulo tem pelo crescimento da fé daqueles irmãos. Então, Paulo inicia o versículo 9 com um trecho profundo de gratidão e ele diz: sim, agradecemos a Deus por vocês. Paulo reconhece que a obra espiritual na igreja não é um resultado humano, não é o esforço dele. Paulo entende que tudo acontece na vida da igreja é fruto da graça de Deus, é fruto da pregação do evangelho, é fruto da palavra dele, então, da palavra de Deus. Então, em seguida, no versículo próprio 9, que ele diz, sim, agradecemos a Deus por vocês, ele diz, por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. A fidelidade da igreja de Tessalônica se tornou motivo da alegria espiritual diante do Senhor. E Paulo diz que se alegra na presença de Deus porque aquela igreja permaneceu firme. Então, ver pessoas firmes na fé precisa produzir, irmãos, alegria no nosso coração, porque nós servimos a Deus. E muitas das vezes, quando a gente sai de algum local brigado, a gente às vezes até torce, para que a igreja não prospere. A gente não pode ser assim. Principalmente se a gente sai de um local onde as pessoas nos magoam. Quando a gente fala de evangelho, o nosso desejo precisa ser para que a igreja de fato viva o evangelho de forma plena. Viva o evangelho da graça de Deus. Então, a alegria de Paulo não era uma alegria superficial, não era uma alegria momentânea. Paulo ainda fala de uma alegria vivida na presença de Deus. Isso mostra que sua gratidão estava sendo expressa na sua oração. Paulo levava diante de Deus a alegria de ver uma igreja perseverando na fé. Perseverando, irmãos. E esse termo perseverar dá a ideia de algo que realmente está acontecendo para que aquela igreja não pudesse caminhar, para que aquela igreja não pudesse se multiplicar, para que aquela igreja não pudesse viver de fato. E eu já expliquei os motivos que aquela igreja passava, os problemas que aquela igreja enfrentava, o contexto que aquela igreja estava inserido. Mas Paulo fica feliz, porque mesmo diante de tudo que estava acontecendo, a igreja estava seguindo firme. Mas precisamos olhar o texto, irmãos. No versículo 10, quando Paulo ainda revela a intensidade da sua oração. E ele diz, noite e dia, oramos por vocês com fervor. Demonstra para nós que a constância que Paulo tinha, a dedicação espiritual que Paulo tinha pelaquela igreja, o cuidado pastoral que se expressa também através da oração persistente para que aquela igreja não caísse em tentação. E Paulo também apresenta nesse texto o conteúdo da sua oração e ele pede para que possamos vê-los novamente. Era o desejo de Paulo reencontrar aquela igreja, para que ele pudesse continuar cuidando daqueles irmãos.
O desejo de Paulo, ele não se contentou em apenas ver o início da fé daquela igreja, mas Paulo desejava ajudar no crescimento dela contínuo. Embora nós sabemos que às vezes começamos alguns trabalhos e não terminamos, não é verdade? Deus nos usa para colocar ou para plantar a semente. E o próprio Paulo vai dizer isso em outros textos, não é? Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas Paulo está demonstrando aqui que o desejo dele de fato era reencontrar aqueles irmãos. Mas o versículo 10 termina revelando ainda o propósito desse encontro. Paulo diz que queria ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Irmãos, a fé cristã, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser ensinada e ela precisa ser amadurecida pela palavra. É pela palavra de Deus. E isso mostra para nós que a nossa vida na igreja, ela é uma jornada de crescimento. E temos que ter mentores, temos que ter pessoas mais capazes do que nós, que já passaram por experiências talvez mais impactantes do que nós, para que possamos também aprender com esses irmãos. Então a vida cristã, ela não é para ser vivida de forma isolada. Paulo queria ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Paulo era um irmão que também teve muitas dificuldades com perseguição. Além dele ser um plantador de igreja, ele foi uma pessoa que foi muito perseguida por causa do evangelho. Então Paulo está preocupado com o crescimento da igreja. Paulo está preocupado com os irmãos, se de fato eles vão permanecer fiéis ao evangelho, se de fato eles vão conseguir caminhar como Cristo manda que caminhemos. Mas nós chegamos ao ponto de número 2. Paulo ora por um amor que cresce e que transborda. Depois dele expressar a sua gratidão e sua oração pela fé da igreja, Paulo ainda continua orando. Leiam comigo o versículo 11, que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve. Paulo coloca os planos dele aqui nas mãos do Senhor. Paulo aqui está reconhecendo que quem dirige os passos do seu ministério é o Senhor Jesus. E ele diz que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminha a vocês em breve. Olha só que expressão linda, que denota para nós a dependência que Paulo tinha da vontade de Deus. Que mesmo ele desejando reencontrar a igreja, Paulo, ele se submete ao desejo da direção de Deus. Ele se submete aos desígnios de Deus. Ele não diz assim, eu estou indo aí. Mas ele diz que o Senhor nos permita, que Ele nos dê a direção, para que possamos estar juntos. Estamos falando de um Paulo, irmãos, plantador de igreja. Se fosse uns e outros do nosso tempo, né? Ia começar a mandar em Deus, né? Dar uma profetada, uma profecia, eis que te digo, e etc., que são bam. Olha a humildade do apóstolo Paulo, em confiar na soberania do nosso Senhor. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, irmãos, o verdadeiro ministério sempre se encaminha debaixo da direção de Deus. Não é um ministério do homem, não é no modo que ele fala, não é no modo que ele se dirige, mas nós estamos debaixo da vontade do nosso Deus. Se Ele permitir que tais coisas aconteçam, se Ele nos direcionar, porque é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar, se isso não acontecer, nós não vamos fazer nada. Paulo, ele se coloca diante da vontade do nosso Deus.
E aí no versículo 12, ele apresenta ainda um novo pedido de oração. E ele vai dizer para nós: e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Paulo podia estar falando aqui diversas coisas. Paulo podia dizer assim: e que o Senhor faça parar as perseguições. E que o Senhor possa parar de haver enfermos dentro da igreja. Paulo não ora apenas por conhecimento. Paulo não ora apenas por bênçãos. Paulo não ora apenas aqui por firmeza doutrinária. Paulo ora para que o amor da igreja continue crescendo. A palavra crescer mostra desenvolvimento contínuo. A expressão que ele usa aqui, transbordar, indica abundância, indica excesso. Paulo deseja que o amor da igreja não seja pequeno, não seja limitado. Ele quer ver um amor que ultrapassa as medidas humanas. Porque nós mesmos colocamos algumas condições no amor que a gente sente. Olha, eu gosto de você até tal ponto. Tal ponto não dá para mim, não. Mas o que me deixa aqui boquiaberto é que o amor se manifesta primeiro dentro da igreja. Paulo fala uns pelos outros. Hoje a igreja tem algumas frases de efeito que às vezes até eu uso. Precisamos ser relevantes na comunidade. Precisamos ser relevantes na nossa cidade. Precisamos ser relevantes no Brasil, mas a gente não está sendo relevante nem entre nós mesmos. Como é que nós vamos amar as pessoas que estão lá fora se nós não estamos nos amando aqui internamente? A comunidade, queridos, de fé, ela deve ser marcada por relacionamentos cheios de graça. O Evangelho transforma o nosso coração e cria, de fato, uma verdadeira família espiritual. A grande verdade é que muitas das vezes nos chamamos de irmãos, mas a gente pensa que a gente queria chamar de primo. Não é? A gente queria chamar de vizinho. Às vezes nem primo. Se a gente pudesse, a gente chamava alguns irmãos de vizinho. Vizinho. Mas vizinho por quê? Porque você senta no mesmo banco, do banco do lado meu. Para que esse amor alcance pessoas lá fora, precisamos viver ele aqui dentro. E Paulo fala abertamente, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. E depois ele fala, e por todos. Paulo cita primeiro uns pelos outros e depois Paulo vai olhar para a comunidade. O amor aqui, irmãos, ele não está restrito a uma denominação. O amor aqui não está restrito a uma comunidade de fé. O amor, ele precisa se expandir. Paulo conclui dizendo que esse amor deveria refletir o próprio amor que ele estava ali demonstrando pela igreja. Ou refletir de fato o amor que Cristo amou a igreja porque Cristo se entregou por ela. Mas Paulo ainda vai nos dar uma lição interessante ainda nesse sermão, no ponto de número 3. Que fala de corações fortalecidos em santidade para a vinda de Cristo. Paulo vai nos apresentar o objetivo final de sua oração. E ele diz no versículo 13, e como resultado, que Deus, nosso Pai, torne o seu coração forte. Paulo entende que a vida cristã, ela precisa de um coração fortalecido. Não fortalecido pela força humana,
mas fortalecido de firmeza espiritual, produzida pela graça de Deus. Não é produzida, muitas das vezes, por nosso esforço, pelo nosso intelecto, pela nossa maneira de ver, mas ela tem que ser produzida pela graça de Deus. Esse é o X da questão. A expressão que ele usa aqui, que o nosso coração precisa se tornar um coração forte. Paulo está dizendo que precisamos ser estáveis espirituais. Precisamos de estabilidade. Paulo deseja que a igreja não seja uma igreja instável. Que não seja uma igreja que se abale facilmente. Que o coração da igreja precisa estar firme na verdade do evangelho. Que ela não fique oscilando doutrinariamente, que ela não fique oscilando em pensamentos, em visões. Irmãos, a firmeza é essencial para que possamos enfrentar as pressões desse mundo de forma convicta. Muitas coisas que no passado não eram pecado, ou melhor, eram pecado, hoje já não são considerados pecados por alguns crentes. Coisas que nem discutiríamos, hoje já estão sendo aceitas. E às vezes eu fico parando para pensar, e eu fico assim, aonde é que nós erramos? Como é que nós deixamos alguns pontos, algumas questões que são tão contrárias à nossa fé se estabelecerem como algo comum em nossas comunidades? Faltou firmeza. Faltou firmeza. Essa semana, um pastor de uma igreja, ele foi até expulso, mas a sua igreja ainda pertence à convenção, foi perguntado sobre, e, na verdade, uma pessoa dessa orientação sexual que está gravado, pode ser que futuramente isso se torne até um crime, pergunta para ele, mas pastor, quando é que aqui na minha igreja, ele disse minha igreja, eu vou poder cantar, eu vou poder participar do ministério de louvor, eu vou poder ser membro de fato? Ele com aquela voz de cordeiro. Irmãos, há muito tempo que eu trabalho assim, mas a igreja tem 90 anos, e na minha mente, e eu tenho que ver como é que eu posso falar isso agora, porque alguns podem me interpretar errado, e etc. Mas, em outras palavras, ele disse que, por ele, aquela pessoa já estaria integrada na igreja. E ele disse, precisamos olhar para essas questões. Precisamos. Aí ele diz assim, eu não me considero de uma igreja inclusiva, porque isso não existe. E aí eu fico pensando, muitos apoiam esse discurso. Muitos batem palma para esse discurso. Algumas atitudes ele não tem, porque ainda existe alguma certa resistência. Mas daqui a alguns anos essa resistência vai acabar. Assim como outros temas que no passado não existiam dentro das nossas igrejas, hoje existem. Paulo fala de sermos irrepreensíveis. Ele vai dizer isso no versículo 13. O texto diz que o coração deve ser irrepreensível e santo diante dele. Irmão, santidade aqui não é apenas externa, mas é uma realidade do nosso coração. É uma vida de fato separada de Deus, comprometida com a sua vontade. Não significa que nós não vamos errar. Não é isso. Não é sobre isso. Mas é a convicção que nós temos de pensamento. A palavra irrepreensível aqui indica uma vida de fato sem acusação diante de Deus. Mas não significa perfeição absoluta. Mas é de fato uma integridade diante do Senhor.
Mas, pastor, como é que nós vamos ter uma vida íntegra diante do Senhor se a gente erra? Irmãos, nós estamos até estudando Davi na escola dominical. Em outras palavras, é uma vida marcada pelo arrependimento, baseada na fé. Arrependimento. Não é aquilo que a gente para de fazer agora e depois continua fazendo, é você se arrepender de fato. Então, o objetivo final da oração de Paulo é de fato preparar a igreja para uma vida de santidade. A santidade, irmãos, ela é fruto da obra transformadora de Deus no nosso coração. Não é algo que você pode fazer por sua conta. É necessário que o Espírito Santo ele tenha trabalhado no seu coração. Temos a nossa parcela, mas se você não tiver tido uma experiência com Deus, se o Espírito Santo não tiver convertido o teu coração, é impossível haver santidade. É por isso que tem muita gente aí que não é convertida, ela é convencida. Ela se convenceu por uma doutrina, se convenceu por um modelo de vida, mas ela não entende o porquê que ela faz isso. Porque as coisas naturais são para os homens naturais e as coisas espirituais são para os homens que de fato são espirituais. Mas Paulo também aponta, irmãos, para o momento em que essa santidade será plenamente revelada. Porque ele diz, no final do verso, quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. A vida de um cristão, ela é sempre vivida com os olhos voltados para a volta de Cristo. A esperança que nós temos, esperança futura, ela precisa moldar a maneira como nós vivemos hoje. Muitos cristãos, e eu já disse aqui outras vezes, vivem como se eles fossem passar a eternidade aqui. Todos os nossos planos são baseados em uma vida terrena. A gente nem sabe, irmão, se daqui a 10 minutos a gente vai estar vivo. A gente não sabe, a gente não tem essa certeza. Podemos até dizer, mas o senso comum é que estejamos. Mas será que a gente pode ter certeza absoluta? Não podemos, irmãos. Não podemos, não temos essa certeza absoluta. Mas o texto é claro que o objetivo final dessa oração que Paulo fez é preparar a igreja para esse dia. Então nós estamos preparando uma igreja para os tempos modernos, esquecendo que nós precisamos preparar a igreja para uma eternidade. Paulo deseja uma igreja firme, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível diante de Deus. Santidade aqui não é opcional. Santidade aqui faz parte da identidade do povo de Deus. Então, a igreja, ela vive hoje aguardando a esperança do dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa olhar para as nossas preces, para as nossas convicções, para o que a gente tem feito e pensar, será que nós estamos olhando para a volta dele ou será que a gente está pensando em ficar aqui esse tempo todo? Mas vamos finalizar com 3 pontos que a gente precisa olhar para esse pequeno texto que nós lemos. O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar muito na nossa vida e aprender com esse texto é buscar crescer na fé de forma contínua. Irmãos, a nossa fé, ela não pode ser uma fé imatura. Ela precisa ser aperfeiçoada dia após
dia. Precisamos buscar crescimentos por meio da palavra, por meio da oração e principalmente também, ou melhor, e principalmente pela comunhão com a igreja. Essas três coisas, palavra, oração e comunhão com a igreja. Tem gente que exclui uma delas. Tem gente que estuda muito, acha que é o suficiente, não ora, não frequenta a igreja, porque acha que o pensamento dele é muito elevado, porque ele estuda muito. Tem gente que só quer viver a comunhão com a igreja, não quer orar, não quer estudar. Tem também a pessoa que acha que só orar resolve. Não, irmãos. É um combo de coisas. Precisamos orar, precisamos estudar e precisamos manter comunhão com a igreja de Cristo. Um outro ponto que me chamou a atenção nesse texto é que precisamos cultivar um amor que cresce e transborda. Não há limite para amar, irmãos. O amor cristão, ele precisa começar aqui dentro da igreja e alcançar as pessoas lá fora. Mas quando a gente olha lá para fora e esquece aqui dentro, estamos errados, irmãos. Porque como é que a gente vai amar as pessoas lá de fora se a gente não ama nem os nossos irmãos que estão aqui, que se cultuam conosco, que sentam ao nosso lado, que apertam a nossa mão nos momentos de comunhão, no culto de domingo à noite? Quando o Evangelho transforma o coração, o amor se torna visível em nossas atitudes. Se não vivemos esse amor que cresce e que transborda, é difícil falar, mas tem que ser falado. É possível que o Evangelho não tenha se te transformado. É possível que você não tenha sido transformado pelo Evangelho. Conhecer o Evangelho, muitas das vezes, não significa que a pessoa teve um encontro com Cristo. Às vezes a gente conhece muito. É possível, é só olharmos os doutores da lei do tempo de Jesus. Sabiam os textos de cor e salteado, mas não tinham tido uma experiência real com Deus. E o último ponto é que a gente precisa viver com os olhos voltados para a vinda de Cristo. Paulo aqui lembra que a nossa vida será apresentada diante do Senhor quando Ele voltar, irmão. Por isso que ele fala que precisamos viver firmes, precisamos ser santos e precisamos ser dedicados a Deus. O nosso olhar precisa ser a volta de Cristo. Somos peregrinos, somos passageiros aqui, irmãos. E enquanto estivermos aqui, a nossa missão é que mais pessoas conheçam a Cristo, para que quando Ele voltar, mais pessoas possam ser salvas por Ele. Então, a nossa vida precisa ter esse intuito. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está preocupado com outros temas. Temas esses que Jesus não mandou nos preocuparmos, mas nós estamos preocupados. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu estou com uma ideia muito boa para colocar em prática aqui na igreja. Eu digo amém. Mas, no final, quantas pessoas irão ouvir do Evangelho? Aí as pessoas falam: realmente. Porque, irmãos, todo o trabalho da igreja precisa ter o intuito de apresentar Jesus Cristo. Isso se for um trabalho para a comunidade, que eu me refiro. Porque se a igreja for apenas abrir as suas portas para colocar
300 cursos profissionalizantes aqui e não falar de Jesus, a FATEC faz isso. Não é? Vamos fazer um dia aqui de ação social, cortar cabelo. Tem um monte de gente que faz. Eu participei de uma igreja, irmãos, que tinha pré-vestibular, tinha curso de inglês, tinha tudo. Mas a líder do projeto falava assim, não, a gente não pode orar não, porque vai ofender as pessoas que não são cristãs. Eu fico assim, como é? A pessoa está vindo aqui. Aí os ministérios da igreja tinham que dar um café para aquelas pessoas ainda. Falei, a pessoa está vindo aqui, bebendo água da igreja, a igreja está oferecendo curso para ela, e eu não posso nem orar por ela, porque eu vou ofender ela. A palavra vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Todo o trabalho da igreja para fora precisa ser de cunho discipulador. A missão é: ide e fazei discípulos. Precisamos ser intencionais, irmãos. Em tudo que a gente faz. Aí, às vezes a gente, mas a gente pode fazer, vamos fazer aqui um karatê legal, vamos fazer. Mas qual é a parte que a gente vai apresentar o evangelho para os alunos? Se o professor não for crente, vamos fazer uma escola de música, sem ser para os membros da igreja, mas vamos abrir para a comunidade, vamos abrir, mas vamos falar do evangelho para essas pessoas? Se não tiver fim evangelístico, irmãos, a gente perde o sentido. Na FATEC também tem curso de música lá grátis. Vários outros cursos grátis. Agora, a nossa missão é falar do evangelho. A nossa missão, de fato, é fazer discípulos. E a meta é o que Paulo disse aqui. É para a igreja, é para que a igreja seja santa naquele dia que o Senhor voltar com o seu povo e encontrar uma igreja pura, imaculada, santa de fato. E às vezes a gente está preocupado em ser relevantes em outros contextos, em outros temas, e esquecemos do principal. É muito legal você ter uma pessoa que entrou aqui num pré-vestibular nosso, passou num concurso, se tornou um general do exército, mas a gente não falou do evangelho para ele. Qual é o sentido, irmãos? Qual é o sentido? Ou uma pessoa qualquer que entrou aqui para buscar uma cesta básica, o que for, nós alimentarmos essa pessoa e não falarmos do evangelho para ela. Já vi isso acontecer. Matou a fome dela, a diferença é que ela vai para o inferno com barriga vazia. Antigamente ela ia com a barriga... Aliás, agora ela vai com a barriga cheia. Antigamente ela ia com a barriga vazia, agora ela vai com a cheia. Nós não estamos aqui por propostas sociais, irmãos. Nós não estamos aqui. Podemos usar? Podemos. Mas a nossa missão é unicamente fazer discípulos. Qual é o custo disso? Toda a nossa vida. O custo do discipulado é isso. Que Deus nos dê direção. Que Deus nos dê firmeza. Que Deus nos dê estratégia. Tudo isso que a gente pode usar tantas coisas para evangelizar, não existe um modo fixo, mas nada substitui a palavra de Deus. Nós estamos aqui para formar cidadãos do céu, não apenas pessoas. Óbvio que a pessoa tendo um encontro com Cristo, ela vai ser uma ótima cidadã aqui na terra. Isso aí. Mas não adianta ela vir aqui, saber falar bem, ter um bom relacionamento com seus familiares a partir do momento que frequentar aqui, mas ela não encontrar Cristo. Não tem sentido, irmão.
aí realmente falhamos na nossa missão. Que Deus nos dê direção e nos dê as estratégias certas para que possamos fazer discípulos, porque essa é a mensagem que Ele nos passou. Irmãos, estamos aí prestes a entrar num feriado. Domingo temos uma programação especial. Que os irmãos estejam orando, que os irmãos estejam evangelizando. Cai até um pouco com o que eu conversei com o Deisiane. A celebração da Páscoa é muito bonita, a mensagem é muito bonita. Mas eu disse para ela assim, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer pessoas de fora. Porque a gente fazer uma peça só para crente, óbvio que a gente tem que relembrar a Páscoa, a ressurreição e etc. Mas a gente precisa também mostrar que Cristo é o nosso Cristo para outras pessoas. E a gente precisa ter, irmãos, foco de trazer um irmão, uma pessoa não crente. Colocar essa missão para nós mesmos. Tentar trazer um amigo não crente para estar aqui, para ver a encenação, a peça, a mensagem. Que Deus também nos dê esse entendimento, para que os irmãos possam lembrar de trazer alguém aqui no domingo à noite. Acho que são só essas as informações. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo, irmão? Não temos mais nada, nenhum relatório, nada mais. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Deus.